Senhor, eu quero pedir que o Senhor possa me ajudar a transmitir a palavra e abençoar a tua igreja. Seja um instrumento em tuas mãos, Pai, um instrumento poderoso, Pai, para que o Espírito Santo fale aquilo que tem que ser falado, edifique, exorte, ensine a tua igreja naquilo que precisar. Com certeza que o Senhor preparou esse momento para nós que estamos aqui e o Senhor vai falar conosco. Também quero pedir ao Senhor que a chuva possa cair, Pai, nós precisamos dela, mas não deixe que seja algo mais do que o sistema de água possa suportar. Às vezes até a nossa igreja aqui, o nosso prédio pode alagar. Eu quero pedir ao Senhor que controle essas coisas, que tudo está nas mãos do Senhor. Nos abençoa agora, nos dê uma palavra maravilhosa, em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje literalmente eu vou pregar com os pés molhados. Porque eu saí de casa, estava uma enxurrada enorme, eu tinha que fechar o portão, pus o pé para fora do carro, mas foi na primeira já, né? Então, falei, bom, se o Luiz não queria sair de casa, é porque a chuva estava bastante hoje. Mas nós estamos aqui porque nos reunimos como igreja. Eu estou com saudade da igreja, porque domingo passado eu tinha ido viajar, não vi. E estamos de férias das células, da EB. Mas hoje estamos aqui de novo, amém? Bom, acredito que todos que estão aqui me conhecem. Se alguém não conhece, meu nome é Fábio. Pastor da nossa igreja está em férias, pastor Tomé. E hoje eu estou incumbido de trazer a palavra do Senhor. Vamos pensar um pouquinho então aquilo que Deus quer falar com a gente. Rafa, coloca o slide para mim. Irmãos, eu pensei o seguinte: o que é que nós podemos falar nessa noite? Eu não lembrei que era culto de missões, mas eu acredito que a palavra vai falar sobre missões também. Eu tenho algo correndo aí nas redes sociais, na internet, que é esse assunto. A grande dúvida de 2020, estamos em uma nova década? Sabe o que é uma década? Décadas são 10 anos. De 10 em 10 anos, então, muda-se uma década, certo? Então nós mudamos para 2020. Dia 31 de dezembro de 2019, era a década passada e entramos numa nova década. Então, nem mal estourou os fogos por aí, já estavam discutindo, estamos numa nova década. E a pergunta é, eu vou fazer um plebiscito para ver se funciona, tá bom? Quem acha que nós estamos numa nova década, levanta a mão aí. Vai, levanta a sua mão, fica com vergonha não, mas só uma brincadeira, né? Então, olha aí, legal. Quem acha que nós não estamos numa nova década ainda, que vai só o ano que vem, levanta a mão. Fica com vergonha não, levanta alta aí, viu? Vai, levanta a mão. Quem acha? E quem não sabe de nada, levanta a mão, por favor. Ah, porque bastante gente não levantou a mão, né? Então tá em dúvida. Bom, é uma dúvida. Por quê? Porque se for contar de 10 em 10 anos, nós estaríamos numa nova década. Mas as décadas passaram a ser contadas a partir do ano 1 e não do ano 0. Por quê? Teve um cara lá na época que começaram a estudar os calendários, e nós respeitamos o calendário latim, gregoriano, e ele não sabia contar o ano 0, tá bom? Então Jesus para ele é o ano 1 e não o ano 0. Mas se corrigirmos esse erro, estaríamos numa nova década. Bom, e aí? Uma dúvida agora, né? Então para alguns já estamos numa nova década, para outros não. Para o nosso calendário não estamos ainda numa nova década. Vai começar a partir de janeiro do ano que vem. Mas de 2010 para cá, já se passaram 10 anos. Então já se foi uma década para você, já se foi uma década para mim, foi uma década para nós. E de 2000 para cá, já se passaram 2 décadas. E é aqui que eu quero começar a nossa mensagem de hoje, tá bom? Quero que você reflita um pouco. Qual foi o maior valor que você viu para essa geração de 2 décadas para cá? Aqueles que estão vivendo aí, né? Eu acho que a maioria aqui já estão nas 3 décadas, indo para 4 décadas. Eu acho que é melhor ainda deixar esse negócio de década para lá e falar um pouco sobre o que nós temos visto como o maior valor para uma geração. E o que é uma geração? Geração é formado por um povo, uma época que nasceu e uma época que vai morrer. Então, enquanto existir pessoas daquela época, por exemplo, alguém que nasceu em 1960, tá bom? Enquanto existir pessoas de 1960 para cá, é uma geração. Depois que morrer todo mundo que nasceu de 1960, aquela geração acabou, começa uma nova geração. Entenderam? Isso é formado por décadas. De 10 em 10 anos, nós contamos uma década. Mas vamos tentar olhar de 2000 para cá?
Porque 2000 foi um marco, até na história dos computadores e essas coisas todas. O que você consegue lembrar, ou de 1990 para cá, quando a internet começou a ter uma evolução, alguns aqui não viram isso, outros viram, mas eu quero que você pense na humanidade de uma forma geral e quero fazer uma pergunta para você, tá bom? A pergunta é essa, passa para mim, Rafa. Passa mais um, eu já expliquei isso aí, obrigado. Qual o maior valor de uma geração? Qual seria o maior valor de uma geração? Qual será o maior valor da geração da Débora? Qual é o maior valor da geração atual, nossa? Qual o maior valor da geração anterior? Você já parou para pensar nisso? Alguns querem enterrar aquelas cápsulas, né, do tempo e colocar alguns valores ali dentro e guardar para que outros lá na frente possam encontrá-las e ver algo que eles não viram. Por exemplo, os meus filhos não viram, acho que aquelas fitinhas cassete, vocês viram? Viu? Chegou a ver? Luiz já não viu, olha lá. Né? Então, eles não viram essa fitinha cassete. Uns aqui, nem máquina de escrever, não sabe o que é isso, né? Lampião. Quem sabe o que é lampião das crianças aqui? Já viu um lampião? Ah, tá, né? Então já, o pai tá... Então tem coisas... Mas tem coisas antigas. Fala uma coisa antiga aí, da época de vocês aí, que a gente não vai conhecer. Fala. A caneta de Cristóvão Colombo. Não, é brincadeira. Tá bom. Pessoal, o que eu quero que nós pensamos um pouco é sobre isso. Qual seria o maior valor de uma geração? Ou qual é o maior valor de uma década? Passaram-se 20 anos de 2000 para cá. O que vocês ouviram falar de valores? Mas o que eu quero hoje é levar a gente a pensar no qual seria o maior valor de uma geração. Por isso, eu quero que você, junto comigo, pensa assim, ó, desde a época que eu nasci, quais foram os valores que a humanidade apresentou para mim? Quais foram os valores? Meu objetivo é mostrar que, década após década, geração após geração, o mundo sempre tem valores que são criados para esse mundo. Esse é meu objetivo, te mostrar isso hoje. O mundo sempre tem como objetivo criar valores que são para esse mundo. Por exemplo, nós ouvimos falar muito da preservação do meio ambiente. Ou não é? Se não preservarmos o meio ambiente, o que vai acontecer? Vai ter problema, certo? Outros valores, aquecimento global, né? Esse aí é o que fala direto. Outros valores, direitos humanos. Gozado que esse negócio só funciona para os presos, né, os presidiários. Para quem está na fila do SUS não funciona. Outros valores, os direitos dos animais. Agora, recentemente foi aprovada uma lei que os animais podem frequentar as praias. Não podiam, agora pode. Então, são direitos, são valores que estão sendo colocados novamente na nossa vida. Mas, irmãos, vou falar uma coisa para você. Esse mundo só cria valores para esse mundo. É sério. Recentemente tivemos um filme, né, que foi mais falado pelos cristãos, então o pastor citou dele aqui, acho que é Portas dos Fundos, alguma coisa assim, falando sobre Jesus sendo gay. E aí os crentes ficaram escandalizados. Posso falar uma coisa? A gente não precisa ficar escandalizado com isso não, irmãos. São valores, eles já praticam isso. Essas coisas já estão no coração. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1, que eles se tornaram loucos, passaram a adorar criatura ao invés do Criador, deixaram seus costumes naturais, se inflamaram homem com homem, entendeu? Então deixaram de adorar a Deus. Essas coisas para nós não tem que nos assustar, não é escândalo para nós. São valores que faz parte desse mundo. As coisas estão cada vez mais sendo apresentadas para uma vida nesse mundo. E errados. No homossexualismo diante da palavra de Deus, sim. Mas o ser humano, por si só, ele quer viver. Ele briga pela vida, entende? Ele quer viver, ele não quer morrer. E você também queremos viver, é ou não é? Como humanos que somos, nós queremos que o nosso planeta tenha mais tempo, que a vida possa nos dar mais tempo, a saúde possa melhorar, e vamos criando os valores na nossa mente. A questão é que a vida não está somente nesse período que nós chamamos de décadas
ou gerações. Porque geração após geração, o Senhor é Deus. Entendeu? E aí a coisa muda. Nós somos formados sim de corpo, alma e espírito. Temos um corpo físico para viver nesse planeta, mas devido ao pecado que entrou no mundo, tudo mudou. E a geração então, atual, é uma geração muito mais preocupada em poder viver mais. E esse é o desejo do homem, viver mais. Mas eles precisam entender algumas coisas. Defendem os seus prazeres, defendem os animais, defendem a injustiça. A injustiça é, porque pensando em fazer justiça, muitas das vezes fazem injustiça. É ou não é? As escrituras já afirmam isso, que os homens, nos últimos tempos, sobreviverão tempos difíceis. Serão amantes de si mesmo. Querão ouvir aquilo que faz bem para os ouvidos deles. O texto lá fala, terão coceira nos ouvidos. Quer dizer, é um ditado da época que falava assim, ouvir o que eu quero ouvir, o que faz bem para mim, entende? Mas nosso tema hoje é o maior valor de uma geração. A pergunta é, qual o maior valor de uma geração? E o tema é o maior valor. E eu já vou responder para você qual é o maior valor. Espera um pouquinho, tá, Rafa? Abre sua Bíblia aí para Mateus capítulo 5, porque é ela que responde, ela que nos traz. Mateus capítulo 5, vamos começar no versículo 12, tá bom? 12, iremos até o versículo 20. Abram suas Bíblias ou seus smartphones aí, aperta o aplicativo. Amém, irmãos? Amém? Agora melhorou. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus está falando com quem aqui, irmãos? Com quem? Lê lá o versículo 1 do capítulo 5, ele fala assim, ó, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a... Com quem que ele está falando? Com os discípulos. Estava ensinando para os seus discípulos. Volta comigo lá, capítulo 13. Olha o que ele fala para os discípulos. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos... 14. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém? Continua a leitura, não para por aí. Não pense que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ok, com quem Jesus está falando? Com os discípulos, ok? Então vamos lá. Qual é o maior valor de uma geração? Qual é o maior valor que uma geração pode ter?
O Senhor Jesus queria nos ensinar com essa comparação, sal e luz. O que Ele queria nos ensinar? Seria de fato em sermos o sal que dá o sabor e a luz que ilumina? Sabemos que esse versículo, conhecemos bem esse versículo, porém, muitas das vezes não sabemos em qual contexto ele está colocado. E ele está dentro do Sermão do Monte, não é? O contexto desse versículo é dentro do Sermão do Monte. Era ensinamento que Jesus estava dando para seus discípulos, para que eles pudessem viver e passar para aquela multidão que veio ver Jesus. Entende isso? Agora, Jesus estava dando então ensinamentos de uma forma clara, específica, de como nós devemos viver para agradar o Senhor. E diante disso, tem uma coisa que Jesus está ensinando para os discípulos, e eu queria assim, que você prestasse bastante atenção, porque aqui está a resposta. Jesus está falando assim: vocês são sal da, e vocês são luz. Qual geração pode viver sem sal e sem luz? Faz um favor para mim, apaga as luzes agora. Consegue apagar todas? Alguém já ligou luz lá, ó, já não consegue viver sem. Irmãos, imagina nós vivermos sem a luz do sol e sem a luz da eletricidade que nós temos, ou do fogo, ou qualquer coisa que nos dá a luz. Seria fácil? Nós não conseguiríamos nem ter esse culto aqui agora se não tivéssemos uma iluminação nesse horário. Pode voltar as luzes, por favor. Você somente conseguiu pensar no planeta Terra sem luz? Consegue pensar nisso? Agora vamos lá. Domingão. Sabe domingão? Você acordou, legal, né, Jus? Aí bateu aquela fome às 11h45 da manhã. A esposa foi lá, pôs a comida no forno, preparou tudo, colocou em cima da mesa e falou: vamos orar, vamos lá, oramos, agradecemos. Muito obrigado por essa comida, Senhor, que ela esteja maravilhosa. Beleza, cada um dividiu o seu prato, garfada, põe na boca, tá sem? E aí? Todos os dias a gente comesse sem sal. Mas sem sal mesmo. Que gosto ia ter o arroz. Que gosto ia ter o feijão. Que gosto ia ter aquela farinha, Jesus. Consegue entender o que Jesus está querendo dizer aqui? Eu sei que esse texto é um texto que já foi explanado de várias formas. Mas o que eu quero mostrar para você hoje é da importância dessas duas coisas que Jesus falou aqui, mostrando para os discípulos, para nós, para a geração de cristão, de qual é a maior importância que tem no mundo. Vocês são. Então, qual que é a resposta? Passa para mim. O maior valor de uma geração é o povo de Deus. Sabe o que bloqueia Satanás de agir nesse mundo poderosamente? O povo de Deus. Sabe o que muda a vida das pessoas na geração? Se não tiver ninguém para pregar essa palavra, ela por si só não vai ter efeito. Se não tiver ninguém para buscar comunhão com Deus, vida de oração, por si só não vai ter efeito. Então, qual é o maior valor de uma geração? Não, fala assim: eu, cristão em Jesus Cristo. Qual é o maior valor de uma geração? Eu, cristão, servo de Jesus Cristo. Entende isso? Você tem um valor nessa geração indizível. O sangue de Cristo foi dado pela sua vida para mudar uma geração. A Ruth estava orando aqui, ela falou assim: eu sou a diferença lá no meu trabalho. É eu que vou fazer a diferença lá no meu trabalho. É você que vai fazer a diferença. Sou eu. Nós, como igreja do Senhor, fazemos a diferença de alguma forma, mas nós temos um valor muito grande nessa geração. E Deus sabe disso. E Deus entregou isso nas nossas mãos. Porque se essa geração que busca tanto a vida, que é cuidar do planeta, cuidar dos animaizinhos, essa geração, ela precisa de vida. E essa vida que eles querem é a vida em Jesus, que é uma vida eterna, uma vida maravilhosa, uma vida plena. E eles só vão conseguir se conhecer o Jesus que hoje nós conhecemos. Mas se nós ficarmos calados, o que vai acontecer com eles? Para que serve o sal se ele se estragar? Quem acende uma lâmpada, uma candeia e põe debaixo, na onde que tem que colocar? No lugar correto, no lugar certo.
Ou seja, temos que ser instrumentos na vida dessas pessoas. O maior valor que essa geração tem, irmãos, é o povo de Deus que está aqui hoje para ensinar a eles quem é Jesus Cristo. Aquele povo que ainda não conhece Jesus, que a Mônica e o Gil estão estudando para ir lá, eles precisam do Evangelho. E o maior valor para eles é esses missionários que chegaram lá e levaram a palavra de salvação. Eles podiam ter a maior riqueza, podiam ter coisas na vida que eles falavam, isso é o maior valor na minha vida. Morreu? Acabou. Acabou-se o valor. Por isso, eu digo para você, o maior valor dessa geração somos nós, o povo de Deus, a geração eleita. Amém? Jesus deixou claro que a nossa luz deve brilhar diante dos homens para que vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus. Nossos atos têm um poder de testemunho enorme. As nossas palavras devem ser usadas diante das pessoas, faladas, mas os nossos atos acompanham as nossas palavras, tá bom? Abre sua Bíblia aí para Mateus capítulo 7, 2 folhas para frente, se você ficou com Mateus aberto, e é o finalzinho do Sermão do Monte, onde Jesus começa, ele termina a sua fala, e no versículo 28, eu creio aqui que ele terminou a parte do Sermão do Monte, o escritor, e ele diz assim: versículo 27, olha que interessante. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, foi as últimas palavras que ele estava ensinando ali, do Sermão do Monte, diz assim, as multidões, hein? Não era a multidão, era muitas, estavam maravilhadas com o seu ensino. Mas por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como mestre da lei. Lembram que Jesus falando com os discípulos lá, falou assim, olha, eu falo uma coisa para vocês, a justiça de vocês tem que ser maior do que a dos fariseus e dos mestres da lei. Por quê? Porque nós somos o sal da terra e luz do mundo. Consegue entender isso agora? Você é o maior valor que a humanidade tem, que pode conhecer Jesus Cristo pela sua vida. Você pode transmitir para uma pessoa, porém, o meu testemunho, o seu testemunho, o nosso testemunho, é grande diante das pessoas. E nós precisamos transmitir para as pessoas quem é Jesus. Mas a nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. Eu já falei isso aqui uma vez. Jesus deu uma lição no Sermão do Monte, de como devemos nos praticar as nossas obras. Como deve ser? Deve ter divórcio, adultério. Como é que é o nosso relacionamento com o irmão? Quando o irmão, a gente está chateado com o irmão, alguém fez alguma ofensa contra nós. Como devemos nos comportar na nossa vida aqui na terra? Como deve ser? Ele estava ensinando os discípulos ali a se comportarem para poder ser sal da terra e luz do mundo de uma forma eficaz. Porque senão, o nosso testemunho vai ser o que faz o sal estragar. Entende? Vai ser o que faz a luz ficar debaixo da candeia. A sua vida, a minha vida, fala na vida das pessoas. Porque o texto diz lá assim, então as suas obras brilharão diante das pessoas e glorificarão a Deus. Consegue entender? Uma nova década, para alguns está começando agora, começou dia 1º de janeiro, para outros só o ano que vem. Mas eu quero dizer uma coisa para você, já deve ter passado algumas décadas para você. Para mim já passaram 3. Para você quantas passou? E a pergunta é, você tem sido o sal da terra e luz no mundo do jeito que Deus nos chamou a ser? Você está preocupado em usar esse valor que Deus pôs na sua vida, na minha vida, para alcançar a geração que você vive? O seu amigo, o seu irmão, o seu tio, o seu patrão, a sua amiga. Porque vós sois sal da terra. Para essa geração, nós somos. Essa geração precisa de nós. Estamos de férias da escola bíblica, estamos de férias
das células, não temos o culto na quarta, mas não estamos de fora do reino de Deus. O mundo não para, a geração não para, a década não para. Daqui a pouco mais uma década foi. E aí você já vai aumentar um dedinho na sua contagem. Eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Eu sei que nós precisamos descansar. Eu mesmo sou adepto a ter um tempo de descanso, né, Cosme? Eu falei para ele, mas eu gostaria que essa mensagem impactasse em você por pelo menos uma década. Por pelo menos uma década. A próxima década que está vindo. Começamos 2020, não contando pelo calendário gregoriano que começaria o ano que vem. Mas a partir de agora, temos 2020, vai acabar em 2029. Essa próxima década, entendeu? 10 anos pela frente, porque o 0 é 1 na contagem real. E aí, por 10 anos, nós temos bastante para trabalhar. A Bíblia fala assim, ó, trabalhar enquanto é dia, porque a noite logo vem. O que ele está dizendo com isso? Está dizendo o seguinte, trabalhe enquanto você tem tempo, porque vai chegar uma hora que você não vai ter mais tempo de trabalhar. É como, por exemplo, a nossa vida. A gente tem um período da vida de, sei lá, de 20 até os 60 anos que a gente tem vigor para trabalhar, né? Mas depois não tem mais o mesmo vigor. Algumas exceções, né, tem, outros não. Mas ali ele está falando de que vai chegar o dia que o mundo vai acabar, Jesus vai voltar, ou até mesmo nós vamos morrer, entende? Então nós temos um período para poder executar o nosso trabalho. E o que eu quero levar cada um de nós a ser desafiado? Eu quero desafiar a fazer a diferença na sua geração. Você pode fazer a diferença na sua geração. Eu não estou te falando que você tem que ir lá para o meio dos índios igual a Mônica e o Gilson. Nem tem que ir para os Estados Unidos. Mas eu quero falar para você que você pode ser a diferença na sua geração. Como? Queira ser, seja a luz na vida de uma pessoa. O sal na vida de uma pessoa. Use aquilo que Deus te deu. O que Ele te deu? A salvação, o Espírito Santo em você. E seja uma bênção. Seja um instrumento para glorificar Deus na vida das pessoas. E você vai começar a ver as pessoas se achegando a Deus pela sua vida. E aonde está o ponto? Você e eu, e todos nós aqui, que temos Jesus como Senhor, somos o maior valor dessa geração. Nossos irmãos que já estão com Cristo foram o valor de uma geração passada. Os discípulos impactaram o mundo na época deles. E nós, o que seremos? Está se dizendo que é a geração mais complicada que se houve na história. As pessoas não querem mais saber de nada, não querem saber de Deus. Mas eu não acredito nessa história. Eu acredito na palavra. E a palavra diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então nós podemos fazer a nossa parte. Seremos uma geração que iluminará a nossa geração? Depende de nós. Vamos trazer sabor para que eles possam ter conhecimento desse Deus que muda a vida de uma pessoa, que põe sabor na vida dela? Depende de nós. Podemos ter as nossas obras tão bem feitas que eles comecem a glorificar a Deus. E aonde que tudo isso começa? Começa numa união, começa num desejo no coração de cada um de nós em querer ser uma geração que tem o valor de mudar a outra geração. Ou a mesma geração, né? Porque a Bíblia fala que nós somos um povo separado. Nós somos uma geração eleita. Mas para transformar essa geração. Não devemos ficar impactados porque estão falando num filme ou nisso ou aquilo. Devemos entender que eles precisam de salvação. E podemos ir. O que podemos fazer então? O que eu, você, o que nós podemos fazer? Essa semana um membro da minha célula falou: Fabião, eu não sei, cara, mas eu preciso mudar minha vida. Eu tenho que me envolver mais com as coisas de Deus. E às vezes até nós mesmos que estamos envolvidos, né? Às vezes algo assim está nos desanimando, querendo tirar o nosso desejo de servir o Senhor. Mas eu espero que essa mensagem possa mexer no seu coração e você saiba que você é o maior valor. E eu vou te dizer uma coisa. Sabe por que o inimigo está investindo na sua vida para você desanimar? Porque é por sua vida que alguém pode ser transformado. É pela sua vida que uma pessoa pode ser mudada. O que ele quer? Ele quer desativar você.
Se ele desativar cada um desses luzeiros que tem aqui, o mundo vai ficar na escuridão. O mundo não vai ter mais sal. Não vai prestar para nada. Por isso eu te convido a se envolver nos trabalhos dessa igreja em prol de, primeiro, conhecimento das Escrituras. Jesus falou naquele mesmo contexto do sermão que é preciso passar o conhecimento para a geração, entendeu? Nós precisamos passar para aqueles que não conhecem. Se nós não temos conhecimento da palavra de Deus, não ensinarmos cada pingo do i, o texto fala que você vai ser menor no reino. Mas se você transmitir corretamente, serão maiores no reino. Precisamos transmitir a Escritura, a lei, como ela é. Entendeu? Venha na escola bíblica, se envolva com tudo que pode, faz o maná, faz alguma coisa na sua vida para você ler a Bíblia. É fácil? Não é. Não vou dizer para você que é fácil. Mas se você se esforçar, você consegue. Não leu a Bíblia toda, mas leu 3 livros, amém. Já mudou. Segundo, oração. Base de uma igreja, a palavra de Deus e a oração. Ore mais esse ano. Se envolva com as coisas de oração. Venha para o momento de oração. Chama alguém para orar para você. Aprende a orar. Não tem ninguém em casa. Chama o cachorrinho, manda ele ficar do lado e você ora. É sério, irmãos. Vivemos numa época. Lembra daquela passagem que teve um momento lá que eles não conseguiram expulsar o demônio do menino? Aí Jesus orou, expulsou. Eles falaram, mas por que a gente não conseguiu? Jesus falou assim, geração incrédula. Tem coisa que só cai com jejum e oração. Tem casta, né, que ele usa lá o termo. Porque muitas das vezes não temos poder sobre uma situação diabólica. Porque não estamos jejuando, orando, buscando realmente a manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida. Se envolva, ore. As crianças, vamos ensinar nossos filhos que precisa estar aqui às 6 horas para orar, que precisamos em qualquer atitude ou plano aqui da igreja, atividade para orar, se envolva. A igreja trabalha em prol de ajudar os membros a crescer dentro do corpo, entende? Mas nós temos que atingir uma maturidade de aprender a fazer as coisas sozinhos. Claro que temos que fazer como corpo, mas temos que ter a maturidade de poder também fazer sozinho, entende? Então, palavra, oração. Terceiro, qual seria o terceiro? Cantamos agora no último cântico. Evangelismo. Se não falarmos, se não pregarmos, como ouvirão se não tem quem pregue? Precisamos aprender a evangelizar. Houve uma geração que parece que evangelizou mais do que uma outra geração, mas isso não pode ficar na história. Nós temos o mesmo Espírito, nós somos o mesmo povo, povo de Deus, e podemos evangelizar. O que precisamos? Praticar, entende? Saímos daqui, pega um folhetinho, para alguém na rua, começa a fazer algo, exercita. Ah, mas folhetinho não dá certo. Exercita-te, Deus vai te mostrar onde que dá certo, e você vai ver. Na célula, Natanael, nós precisamos praticar. Quantos aqui evangelizaram essa semana? Não levanta a mão não. Põe na sua cabeça. Leitura, oração, evangelismo. Quarto, são 5, tá? Quarto, discipulado em amor. Discipulado em amor. A Mônica falou que lá nos ribeirinhos, lá, Mônica, aquela tribo que o pastor está há 30 anos, é uma aldeia indígenas, ok. Lá nos indígenas, ele está lá há 30 anos, e ele tem feito discipulado, né? Preparando o indígena para que ele possa transmitir para o seu povo. Sem esse discipulado, você acha que ele conseguiria alcançar? Quantas igrejas tem lá? Quantas? 30 também? 30 anos, uma igreja por ano, olha. Aí, vocês viram o reflexo do poder de você discipular outro e não fazer sozinho o trabalho? Discipulado em amor, o que é isso? É querer realmente ver a outra pessoa crescendo, desenvolvendo, dando aquilo que você tem para abençoar. E quinto e último, qual seria o quinto e último? O que Jesus falou lá no Sermão do Monte? Para que vejam o que de vocês? O quê? Não estou ouvindo. Estão com vergonha de falar? As boas obras. Entende? Uma igreja tem que ter uma prática de boas obras. O que é isso?
é a nossa conduta, é a nossa forma de viver. Chegaram lá e os indígenas, né, foram pegar as coisas deles e levar para dentro para receber. Eu falei, peraí, esse povo não precisa de Jesus não, olha aí, né, o testemunho. Aí ela falou que já eram convertidos, o testemunho maravilhoso. Agora nós, estou fazendo um curso junto com o presbitério, o pastor Mário ensinou uma coisa. A igreja de Belo Horizonte, que tem acho que 14 mil membros para mais, tem um pastor lá chamado Paulo Mazzoni. E esse pastor para o carro dele numa vaga escrita assim, ó, preferencial para o pastor da igreja. Tá bom? Bacana, né? Uma vagona bonita, né? Negativo. Ele não tem vaga de privilégio, ele para o carro dele o mais longe possível e vem caminhando. Sabe por quê? Alguém perguntou, por que o senhor faz isso? Ele falou assim, porque vai chegar gente em cima da hora que precisa dessa vaga aqui, mais próximo. Como eu cheguei antecipado, eu posso parar longe. Mas a nossa, natural nosso, da nossa cultura, é que se eu chego primeiro, eu tenho a melhor vaga. Não é? Eu posso escolher onde eu vou parar. Eu vou parar aqui, ó, debaixo do toldo, que eu não vou pegar chuva. Não, irmãos. Entende o que é boas obras? Não é pegar só aquele alimento e ajudar com uma cesta básica. É a atitude, é a forma com que nós vivemos diante de uma geração que ainda não conhece o Senhor. E então, verão as suas obras. É como você se comporta no teu trabalho. Se você não rouba o seu patrão lá no horário de... Você está no horário de almoço, aí você bate o cartão lá meio-dia. Tá bom? Aí você volta 1 hora, que é 1 hora de almoço, você bate 1 hora, mas você não volta a trabalhar. Aí você vai escovar os dentes, aí você vai fazer alguma coisa, você está roubando o horário lá, sabe? E assim são outras muitas coisas que a gente pode, nosso comportamento, a gente fura uma fila, e por aí vai. Fomos desafiados na virada do ano aqui pelo pastor, de sermos crentes melhores. Irmãos, nós somos o maior valor de uma geração. Somos o sal da terra e luz do mundo. Eu gostaria de te desafiar com essa mensagem a realmente usar todo esse valor que Jesus depositou em você para ser a diferença dessa geração. Abençoar vidas. Eu quero terminar com uma frase. Coloca para mim, Rafa. Não perca de vista quais são as suas prioridades. O resto, por mais que pareça importante, será sempre o resto. Tem coisas na nossa vida que parecem importantes, mas não é. E tem coisas que são muito importantes e nós estamos deixando de lado. E uma delas é ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, viva, eficaz, primeiramente falou comigo. Quero ser uma bênção a Deus nas coisas do Senhor, na vida da minha igreja, que eu possa servir mais esse ano, me dar mais, ó Deus, ser realmente sal da terra e luz do mundo, alcançar o perdido, mostrar para o perdido, ó Deus Jesus, que esse ano, meu Pai, nós possamos, como igreja do Senhor Jesus, fazer a diferença durante décadas e décadas aqui nessa terra. Nos abençoa, Pai, nos capacita, nos leva agora em segurança para os nossos lares. E muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.